Em 2025 e 2026 apenas, milhares de pessoas desapareceram misteriosamente, sem explicação, muitas das quais ainda não foram localizadas até agora. Embora se suspeite de crime em alguns desses casos, outros parecem não ter explicação lógica, e as autoridades têm ficado frustradas com a falta de progresso em suas investigações. Número 10. Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas de Sabrina Hines, de 49 anos, que está desaparecida de Winnsboro, na Carolina do Sul, desde janeiro de 2026. Mas nenhuma nova informação foi recebida até agora, e ela continua desaparecida. A última vez que Sabrina foi vista foi por volta das 22 horas, no dia 28 de janeiro, enquanto trabalhava em um posto de gasolina Shell em Winnsboro. Investigadores informaram que o posto de gasolina fica na rodovia 200 da Carolina do Sul, onde recuperaram imagens de vigilância dos últimos movimentos conhecidos dela. Sabrina era esperada de volta em casa naquela mesma noite, mas quando ainda não tinham notícias dela na manhã seguinte, sua família começou a se preocupar que algo pudesse ter acontecido com ela. Ela trabalharia em um turno no posto de gasolina na manhã de 28 de janeiro, e quando ela não apareceu, algo que era muito fora do comum para ela, seu supervisor a registrou como desaparecida. O supervisor informou à polícia que Sabrina foi vista pela última vez dirigindo um Honda SUV da empresa, equipado com GPS, e foi pedido que ativasse o dispositivo. A polícia foi ao último local conhecido do veículo, esperando encontrar Sabrina. O carro foi localizado no acostamento da rodovia interestadual 77 em Blythewood, no condado de Richland, mas, infelizmente, Sabrina não estava em lugar nenhum. O veículo foi revistado e os investigadores encontraram vários pertences pessoais de Sabrina, incluindo seu telefone, mas isso não trouxe pistas sobre seu paradeiro. Foi sugerido que o carro de Sabrina ficou sem gasolina, já que estava ligado, mas o motor não estava funcionando. Isso fez os investigadores pensarem que alguém pode ter parado para ajudá-la após o carro parar, mas o que ocorreu depois segue um mistério. Vale ressaltar que a família dela não acredita que Sabrina esteja sofrendo de algum problema de saúde, e eles acham que pode haver crime envolvido em seu desaparecimento. A filha dela, Sade Goodwin, disse à mídia que não acredita que sua mãe parou no acostamento por vontade própria naquele dia, e sugeriu que alguém estava perseguindo Sabrina, ou que o veículo dela foi forçado a sair da estrada antes de ela desaparecer. Os investigadores acrescentaram que já vasculharam as áreas de mata dos dois lados da rodovia, mas não tiveram sucesso em encontrar novas pistas. Qualquer pessoa que tenha novas informações sobre o caso de Sabrina deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Richland pelo número 803-576-3000. Número 9. Houve uma reviravolta preocupante no caso do desaparecimento de Kathleen Harrison Trent, de 63 anos, que não foi vista por nenhum de seus entes queridos desde que desapareceu. No dia 27 de janeiro de 2026, Kathleen, segurança do Riverhead Raceway e natural de Riverhead, Nova York, foi vista pela última vez em sua casa na Ford Road naquele dia. Mas sua família se preocupou com seu bem-estar quando ela não ligou para os netos para dar boa noite, algo que fazia todas as noites. Temendo que algo estivesse errado, sua família tentou entrar em contato com ela por telefone, mas não obteve resposta. Eles foram até a casa dela para ver como estava, e ao chegar, notaram que a caminhonete Chevrolet Colorado 2017 não estava no lugar habitual. Eles decidiram verificar dentro da casa em seguida, mas não encontraram nenhum sinal de Kathleen, além do celular dela, que ela deixou para trás sem explicação. Quando ainda não conseguiram localizá-la, no dia 20 de janeiro, o filho dela entrou em contato com a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Na investigação, o caminhonete de Kathleen foi achado abandonado, mas as fontes não revelaram o local exato. Desde então, a família dela ficou em um estado de incerteza, pois não sabem se houve algum crime envolvido no caso de Kathleen. Sua irmã de batismo, Kelly Turbush, ficou em choque quando soube do desaparecimento de Kathleen. Só quando ela conversou com o filho da mulher desaparecida é que a realidade e a gravidade da situação ficaram claras. Desde então,
Kelly disse que Kathleen é muito querida na comunidade e que sua família não imagina alguém querendo lhe fazer mal, pois ela sempre ajudava quem precisava. Desde que a notícia do desaparecimento veio à tona, muitos moradores de Riverhead ajudaram nas buscas, e ainda há esperança de que ela seja encontrada ilesa e volte para casa em segurança. Enquanto isso, investigadores pedem que quem tiver informações sobre o caso de Kathleen se manifeste. Desde o dia de seu desaparecimento, cartazes de desaparecida foram espalhados na região, na esperança de que despertem a memória de alguém e tragam novas informações para localizar Kathleen. Eles também publicaram em várias plataformas de mídia social para espalhar informações sobre o caso dela o máximo possível, mas até o momento nada foi encontrado. Quanto a Kathleen, ela é descrita pela família como tendo cabelos loiro-avermelhados e olhos azuis. Ela mede 1,57 m e na época do desaparecimento pesava 64 quilos. Se você souber onde Kathleen está ou puder fornecer qualquer pista adicional sobre o caso dela, entre em contato com o Departamento de Polícia de Riverhead pelo número 6307-274-500. Os informantes podem permanecer anônimos se assim desejarem. Número 8. A família e os amigos de Michaela Ann French, de 23 anos, conhecida por seus amigos e familiares como Deus, estão cada vez mais preocupados com o seu bem-estar, pois não conseguem localizá-la desde janeiro de 2026, quando ela desapareceu inexplicavelmente em São Francisco. A polícia declarou que ela está associada à tribo Yurok da Califórnia, e por isso um alerta FEDER foi emitido em seu caso, o que é uma prática comum quando um membro de uma tribo indígena desaparece sem explicação. Michaela foi vista pela última vez na região das ruas 16ª e Cap, no distrito Mission da cidade, e na ocasião ela estava andando a pé. No entanto, ainda não se sabe para onde ela estava indo ou quais eram seus planos antes de desaparecer. De acordo com algumas fontes, acredita-se que ela estivesse na companhia de um homem. A identidade dele segue desconhecida e ele não procurou a polícia para informar o que ele ou Michaela faziam naquela noite. O que preocupou muito a família dela e a polícia foi que ela disse a alguns parentes que vinha sendo ameaçada e que até ameaçaram tirar sua vida, mas os motivos não foram divulgados ao público. De acordo com o perfil dela no Facebook, na época do desaparecimento, Michaela estava estudando no College of Redwoods, em Eureka, Califórnia, e a polícia agora pediu a ajuda do público para encontrá-la. Como eles ficaram sem pistas para seguir, acrescentaram que, desde que Michaela foi vista pela última vez nas ruas de São Francisco, ela é considerada em situação de risco, por isso o alerta FEDER foi emitido. Nesses casos, costuma-se suspeitar de fatores extras no desaparecimento de alguém. Isso pode envolver crime, questões de saúde mental ou suspeita de perigo físico. É importante notar que os investigadores não apontaram nenhum desses fatores como possível no caso dela. Sobre as ameaças contra ela, nenhum suspeito foi identificado até agora. Mas as autoridades pedem que qualquer um com informações sobre quem ameaçou Michaela se apresente para ser interrogado. A tribo Yurok também fez um apelo ao público para que fiquem atentos caso a vejam, já que estão profundamente preocupados com a segurança dela. De acordo com algumas fontes, o local onde Michaela foi vista pela última vez é conhecido por ser problemático, pois é notório por atividades criminosas. Michaela tem 1,68 metros de altura e na época do seu desaparecimento pesava cerca de 82 quilos. Qualquer pessoa que tenha visto Michaela ou que possa ajudar os investigadores a avançar no caso deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de São Francisco pelo telefone 4155530123. Número 7. Tyler Bojanowski, de 25 anos, não foi visto por nenhum de seus amigos ou familiares desde fevereiro de 2026. A polícia informou que busca urgentemente informações sobre seu paradeiro, pois ele se envolveu em um acidente de carro antes de desaparecer. Essa não foi a primeira vez que Tyler se envolveu em um acidente de carro, embora o acidente anterior tenha sido muito mais grave do que o último.
Naquela ocasião, ele sofreu um trauma na cabeça que resultou em uma lesão cerebral. Desde então, sua mãe, Nicole, tem cuidado dele e está desesperada para descobrir onde ele está. Ela disse aos investigadores que falou com ele pela última vez em 4 de fevereiro, um dia antes de sumir. Na ocasião, eles trocaram mensagens de texto e ela disse à polícia que nada nelas a preocupou, pois ele parecia ser ele mesmo e não mostrava sinais de angústia. Durante essa troca de mensagens, ele disse a ela que planejava visitar um amigo em sua cidade natal, Allen Park, Michigan, e que provavelmente chegaria lá por volta das 11h30 daquela noite. Por volta das 2h30 da manhã, Tyler sofreu um acidente de carro, e quando encontraram o veículo, os investigadores notaram que os airbags haviam sido acionados. Também foi revelado que ele visitou 2 bares em Wyandotte naquela noite, mas não havia evidências de que estivesse embriagado no momento do acidente. Durante a investigação que se seguiu, imagens de câmeras de segurança foram recuperadas mostrando Tyler caminhando na direção do Parque John Dingell, ao longo das ruas Southfield e Jefferson. As imagens mostraram ele passando por baixo de um quiosque e quando aquela área foi vasculhada, seu passaporte foi encontrado debaixo desse quiosque. A área ao redor foi então vasculhada, mas nenhum outro sinal dele foi encontrado. As imagens foram amplamente revisadas desde então, mas não mostram ele voltando ou saindo do parque em nenhum momento. Os investigadores ficaram perplexos e pediram que quem tivesse imagens de Tyler naquela noite entrasse em contato para ajudar a determinar seus movimentos. Isso ajudará a identificar novas áreas de busca e, com sorte, a localizar Tyler. Por enquanto, seus pais distribuíram panfletos com suas informações, assim como as circunstâncias em torno de seu desaparecimento. Espera-se que alguém o reconheça e forneça informações úteis. É possível que Tyler tenha sofrido um segundo ferimento durante o acidente, e que ele tenha ficado desorientado ao sair do veículo e se afastado, sem saber para onde estava indo. Mas isso, é claro, ainda não foi confirmado. A família dele afirma que os departamentos de polícia de Wyan e Melvindale fizeram tudo o que podiam para localizá-lo e que a guarda costeira também ajudou nas buscas por ele. As equipes de busca utilizaram drones para procurar do alto, enquanto voluntários fizeram buscas a pé, mas até agora nada foi encontrado. Se você ou alguém que você conhece tiver informações adicionais sobre o paradeiro de Tyler, entre em contato com o Departamento de Polícia de Wyandotte pelo número 73432444405. Número 6. O tempo é sempre o elemento mais crucial em uma investigação de pessoa desaparecida, e quando essa pessoa desaparece, enquanto passa um tempo na natureza selvagem, cada hora que passa se torna ainda mais importante, já que podem estar desidratados, com fome ou mal vestidos para suportar as condições por muito tempo. É isso que está causando muita preocupação à família e aos amigos de Christopher Palmer, de 39 anos, já que ele não é visto desde janeiro de 2026. E a última informação é que ele estava passando um tempo em vários parques nacionais com sua cachorra Zoe. Christopher, que é do Arkansas, falou com sua família pela última vez em 9 de janeiro, e na época, nada em seu comportamento parecia fora do normal. Ele disse que acampava em vários parques e parecia se divertir. Mas no dia 12 de janeiro, a polícia ficou preocupada quando encontrou sua caminhonete em uma praia no Cape Hatteras National Seashore, em Outer Banks, Carolina do Norte. O veículo foi apreendido e os investigadores aguardavam que o proprietário o buscasse, mas 4 dias depois, Christopher não o tinha feito, após ser determinado que a caminhonete pertencia a ele. Christopher foi registrado como pessoa desaparecida no dia 16 de janeiro e uma investigação foi iniciada. Quando não conseguiram encontrar nenhum sinal dele ou de alguém que o tivesse visto, eles pediram que membros do público que estavam viajando na região de Cape Point no dia 11 de janeiro se apresentassem. Espera-se que alguém se lembre até mesmo do menor detalhe, como ter visto Christopher antes de seu desaparecimento, para que uma área de busca possa ser estabelecida. Nenhuma informação foi registrada até agora e seu destino segue desconhecido. Sabe-se que ele passou um tempo na Floresta Nacional de Washington e que saiu de lá no dia 7 de janeiro. Ele informou à família que viajaria para a Floresta Nacional de Monongahela, na Virgínia Ocidental.
A próxima notícia que a família recebeu foi que a caminhonete de Christopher foi achado abandonado em uma praia. Isso lhes pareceu estranho, já que essa praia fica na direção oposta de onde ele planejava viajar. Dias depois, uma testemunha procurou as autoridades dizendo ter uma gravação do caminhão de Christopher. Eles afirmam que o vídeo mostra Christopher chegando à ilha Hatteras em seu caminhão, que tinha a canoa presa no teto. Quando encontraram o caminhão de Christopher, a canoa não estava, aumentando a preocupação dos investigadores ao tentar entender seus movimentos. Após o desaparecimento de Christopher, verificaram os registros do telefone e confirmaram que ele esteve ativo pela última vez onde seu caminhão ficou preso na areia. As autoridades analisaram imagens de câmeras de trânsito no condado de Derry e constataram que ele dirigia na região na tarde de 9 de janeiro. As imagens mostravam a canoa branca e azul dele sobre a caminhonete. Os registros telefônicos dele também mostraram que ele estava em Avon no dia 10 de janeiro e na região de Cape Point no dia 11. Apesar das buscas terem sido realizadas em várias áreas, nenhum sinal de Christopher foi encontrado e seu paradeiro continua desconhecido. Ele é descrito como tendo cabelo loiro avermelhado, olhos azuis e mede 1,68 m de altura. Qualquer pessoa que saiba onde está Christopher ou que possa fornecer informações adicionais sobre o caso dele deve entrar em contato com a linha de denúncias do Serviço Nacional de Parques pelo número 8886-530009. Número 5. A única consolação que a família de Jaleb Shedim, de 36 anos, recebeu das autoridades após seu desaparecimento é essa. Eles descartaram a possibilidade de crime, mas ainda estão desesperados por respostas no caso dele, já que não têm ideia de onde ele possa estar. Embora isso certamente tenha sido um alívio, alguns dos outros detalhes do caso causaram grande preocupação à família. A última vez que alguém teve contato com Jali foi em 30 de setembro de 2025, quando ele estava passando um tempo em um ponto de natação popular chamado Piscinas Quentes e Frias. O local, nos arredores de Rotorua, na ilha do norte da Nova Zelândia, recebe milhares de visitantes anualmente, principalmente no verão, quando procuram lugares para nadar e enfrentar as altas temperaturas. Sabe-se que Jaleb não estava sozinho na área de natação naquela noite, pois foi visto com um homem já localizado e interrogado pela polícia. Ele disse que viu Jaleb pela última vez caminhando rio acima após o local de natação, mas ele não voltou. Estranhamente, quando Jaleb não voltou para seu apartamento naquela noite, seu colega de quarto não entrou em contato com a polícia e só 3 dias depois de ele ter sido visto pela última vez que sua família soube do seu desaparecimento. Na época, Jaleb trabalhava como professor em Tokoroa, no distrito de South Waikato, na Ilha do Norte. Quando ele não apareceu ao ensaio de teatro em 3 de outubro, antes do novo período escolar, os colegas professores ficaram preocupados. Eles avisaram a irmã, que se surpreendeu porque o colega de apartamento não contou nada sobre a ausência. A família então procurou a polícia para registrar o desaparecimento. Desde então, não houve nenhum sinal de Jaleb, apesar de várias buscas terem sido realizadas pela polícia, sua família e voluntários. Sem sucesso nas buscas, eles ofereceram uma recompensa de $8.000 por informações sobre o paradeiro de Jaleb. Qualquer pessoa que queira fornecer informações sobre o desaparecimento dele deve entrar em contato imediatamente com o Departamento de Polícia local ou ligar para o número nacional de emergência, 111. Número 4. Deve ser muito difícil para a família de uma pessoa desaparecida lidar com o fato de não poder encontrá-la, como viver em um pesadelo. Se descobrirem que ela foi sequestrada em outro país. Foi isso que aconteceu com o piloto missionário americano Kevin Rideout, de 50 anos, que morava com sua família em Niamey, capital do Níger, em 2025. Ele trabalhava para a Serving in Mission, um grupo evangélico que atua no país e em outros 70 lugares. A família morava em uma casa situada a apenas alguns quarteirões do Palácio Presidencial em Niamey, quando, na noite de 21 de outubro, Kevin foi abordado por 3 homens armados. Ele foi forçado a entrar em um veículo e, segundo uma fonte diplomática, foi levado para a região oeste de Tillabéri, no Níger,
o que causou grande preocupação aos investigadores, já que essa área é conhecida por ser frequentada por grupos militantes. A notícia do sequestro surpreendeu os moradores de Niamey, que consideravam a área segura contra esse crime. Isso também levou a Embaixada dos Estados Unidos a emitir um alerta de risco de segurança, informando aos cidadãos americanos que eles correm o risco de serem sequestrados, assim como Kevin foi. O governo dos Estados Unidos afirmou que trabalha intensamente para localizar Kevin e garantir sua libertação. A família também revelou detalhes sobre o tempo no país e o trabalho que Kevin fazia lá. Na época do seu sequestro, a família já vivia no Níger há mais de 20 anos. Kevin havia realizado muitos voos entre Niamey e o hospital da Serving in Mission. Mas um colega revelou que esses voos pararam em 2024, quando o governo soube de preocupações de segurança. Mas Kevin não era o único membro da família Rideout que fazia a diferença na região. Sua esposa, Krista, trabalhava na perfuração de poços para fornecer água potável à comunidade. Ela também atuava com viúvas locais que queriam abrir negócios e com refugiados que aprendiam a ler e escrever. O trabalho deles foi considerado extremamente importante na região e o sequestro de Kevin deixou os pastores em Niamey em estado de choque. Foi sugerido que ele foi sequestrado por um grupo criminoso ligado a um grupo militante no Níger, já que eles têm crescido em número e influência na região nos últimos anos. Após a região mudar de liderança, em 2023, o líder expulsou militares estrangeiros do Níger. Depois disso, esse tipo de sequestro envolvendo trabalhadores estrangeiros começou a aumentar dramaticamente. Somente em 2024 e 2025, 15 trabalhadores estrangeiros foram sequestrados, com seguidores da fé cristã também sendo alvo. Estranhamente, o grupo não entrou em contato com ninguém após o sequestro de Kevin, e o motivo do crime continua desconhecido. Sem exigências de resgate, autoridades dos Estados Unidos disseram que libertar Kevin continua sendo prioridade máxima, mas o aumento das tensões entre os países tem dificultado os esforços. Ainda assim, seguem empenhados em trazê-lo para casa em segurança. No momento, Kevin continua desaparecido e ainda há esperança de que o governo dos Estados Unidos consiga garantir sua libertação. Número 3. Muitas perguntas continuam sem resposta no caso do desaparecimento de Comfort Uwakwe, de 25 anos, que desapareceu misteriosamente na Nigéria em outubro de 2025 e que não foi vista desde então. Comfort é membro da comunidade autônoma de Ouala, que fica no estado de Imo, na Nigéria. Foi daqui que ela saiu no dia 15 de outubro de 2025, depois de contar aos amigos e à família que planejava viajar para a Epe para visitar seu namorado. Como era seu costume, ela entrou em contato com uma de suas amigas, Ifeoma, e confirmou que havia chegado ao seu destino. Ela também confirmou que ela e o namorado haviam se encontrado conforme o planejado, mas apenas algumas horas depois, a viagem deles aparentemente se transformaria em um pesadelo. Ao ligar novamente para Ifeoma, disse temer por sua vida, explicou que estava trancada em um quarto e temia ser machucada. Essa foi a última vez que alguém falou com Comfort, pois o telefone dela foi desligado após a ligação ou ficou sem bateria. O que aconteceu em seguida deixou muita gente perplexa, pois ela não foi dada como desaparecida imediatamente, mas apenas 2 dias depois, quando sua família não conseguiu mais contato com ela. Eles foram à delegacia de Makinda, em Ashodi, mas foram informados de que deveriam registrar o caso com a polícia. Em EPE, onde se acredita que Comfort desapareceu, eles seguiram as instruções, mas foram orientados pela polícia de EPE a voltar para Makinda. Quando explicaram a situação para a polícia lá, eles finalmente concordaram em iniciar uma investigação. Mas, nesse momento, Comfort já estava desaparecida havia mais de 3 dias, tempo em que poderia ter sido levada para qualquer lugar. Mais de um mês depois, o namorado dela foi encontrado e levado à delegacia de EPE para interrogatório, antes de ser transferido para a equipe especial do Comando da Polícia do Estado de Lagos, em Akeja. Ele é suspeito no desaparecimento de Comfort, pois admitiu ter se encontrado com ela naquele dia.
Ele afirma que passaram o dia bebendo e quando Comfort se embriagou, ele a trancou no quarto do hotel para sua segurança. Ele continuou dizendo que em algum momento daquela noite ele estava na rodovia EP, quando ocorreu um acidente no qual ela perdeu a vida. Ele levou os investigadores ao local do suposto acidente, onde encontraram indícios de que alguém morreu ali, mas nunca foi confirmado que era Comfort. A família dela se recusou a aceitar a versão dos acontecimentos do namorado desde então. Eles tiveram a oportunidade de analisar as evidências encontradas e estão certos de que não tinham nenhuma relação com Comfort. Para trazer mais clareza à situação, a polícia ordenou que fosse realizado um teste de DNA nas evidências e que a família de Comfort pagasse por isso. A família dela se pergunta como ela saiu do quarto de hotel naquela noite. Eles também não sabem se a equipe do hotel sequer foi interrogada e com quem ela estava quando saiu do hotel naquele dia. Eles também querem saber por que o namorado dela não relatou suas alegações assim que os fatos de sua versão aconteceram. Autoridades na Nigéria solicitaram que quem tiver informações sobre o caso de Comfort procure a polícia, para que ela possa ser localizada e para que os responsáveis pelo seu desaparecimento sejam levados à justiça. Em segundo lugar, em 2025, Annie Papalardo, de 61 anos, morava em Mansfield Center, um vilarejo localizado em Mansfield, Connecticut. O marido dela, Ralph, com quem ela foi casada por 27 anos, faleceu de câncer em 2016 e desde então sua família detalhou o relacionamento próximo que eles tinham. Eles contaram que Anne e Ralph se conheceram aos 18 anos e após ele entrar na Marinha, mantinham contato constante por cartas, onde quer que ele estivesse. Ralph iniciou carreira como agente penitenciário, mas enfrentou dificuldades por ter que trabalhar turnos de 10 horas. Além disso, as condições de trabalho dele estavam longe de ser ideais. Ele contava para Anne que ele e seus colegas de trabalho eram regularmente abusados verbalmente pelos superiores e que sempre que alguém reclamava, sofria retaliação desses mesmos supervisores. Anne aceitou testemunhar sobre isso em uma audiência do Comitê de Trabalho e Empregados Públicos do Legislativo em 2001. Esperando a implementação de um projeto de lei de negociação coletiva em apoio a Ralph e aos colegas do sistema prisional. De acordo com sua família, esse é o tipo de mulher que Annie é, alguém que faria qualquer coisa por seu marido ou filhos. E por isso, seu desaparecimento, que ocorreu em 26 de outubro de 2025, deixou todos abalados. Eles pediram ao público para checar câmeras de segurança em busca de pistas sobre seu paradeiro. No dia seguinte, partes da floresta estadual Natchog, em Eastford, foram fechadas após encontrarem o carro de Anne ali. A Polícia de Conservação Ambiental de Connecticut realizou uma busca com apoio da Polícia Estadual e voluntários locais. Nenhuma pista foi encontrada e as autoridades pedem que quem estava na floresta naquele dia, seja fazendo trilha, pescando ou apenas passando o tempo, informe qualquer informação que possa ajudar a encontrar Annie. As trilhas foram fechadas durante as buscas porque cães farejadores estavam sendo usados e a presença de pessoas poderia atrapalhar o rastreamento do cheiro de Annie. Apesar de a área ter sido vasculhada, nenhum sinal de Annie foi encontrado. Comerciantes, motoristas, caçadores e trilheiros que passaram pela área naquele dia foram convidados a revisar imagens de suas câmeras para verificar se Annie apareceu. Isso pode ajudar a definir a linha do tempo dos movimentos dela no dia do desaparecimento e possivelmente levar à sua localização. As áreas em questão incluem Windham, Mansfield, Ashford, Chaplin, Eastford, Woodstock, Phoenixville e a Rota 198. Acredita-se que Anne estava em uma dessas áreas entre 16h45 do dia 26 de outubro e 14 horas do dia 27. Ainda não está claro se há suspeita de crime no caso de Annie, já que a polícia se recusou a comentar. Qualquer pessoa que possa fornecer informações adicionais sobre o caso dela deve entrar em contato com a Polícia Estadual de Connecticut, Tropa C, pelo telefone 860-896-3200. Número 1. A maioria de nós conhece o programa Today e sua co-apresentadora Savannah Guthrie, mas talvez não saiba disso.
A mãe de Savannah, Nancy, de 84 anos, está desaparecida desde fevereiro de 2026. A família de Nancy procurou a polícia em 1º de fevereiro ao descobrir seu desaparecimento em Tucson, Arizona. Eles explicaram que a viram na noite anterior por volta das 21h45 e que não conseguiram encontrá-la na manhã seguinte. Na noite anterior, Nancy havia visitado sua filha Annie e depois disso voltou para sua casa em Catalina Foothills. Ela participaria de um culto virtual na casa de uma amiga no dia seguinte, mas ao não chegar até o meio-dia e não ser localizada, um boletim de desaparecimento foi registrado. Inicialmente, as autoridades consideraram o caso dela apenas um desaparecimento, mas isso mudou quando a mídia recebeu bilhetes de resgate de um suposto sequestrador. Já se sabe que vários acontecimentos perturbadores ocorreram após a chegada de Annie em casa. Sabe-se que a porta da garagem da casa dela se abriu logo depois que Annie chegou em casa e que ela se fechou novamente 2 minutos depois, às 1h47 da manhã. Na manhã seguinte, a câmera da campainha Ring dela foi desconectada e roubada, e ainda não foi encontrada. Às 2h12, outra câmera flagrou um homem mascarado do lado de fora da porta da frente de Annie. Ele foi visto carregando uma mochila de trilha Ozark Trail de 25 litros e foi descrito como tendo 1,75 m de altura e porte físico mediano. Uma luva, encontrada a 3 quilômetros da casa de Annie e supostamente desse homem, foi enviada para teste de DNA para tentar identificá-lo. Às 2h28 daquela manhã, o marca-passo de Annie se desconectou do celular dela e depois disso ela desapareceu. Com base nas evidências, as autoridades acreditam que Annie foi sequestrada por alguém tentando pedir resgate. Durante a revista em sua casa, material biológico foi achado na varanda e já confirmado como sendo de Annie. Mas também foi recuperado DNA pertencente a outra pessoa, e a polícia está aguardando os resultados. As imagens das câmeras de segurança do suspeito já foram disponibilizadas ao público, e qualquer pessoa que reconhecer o homem mexendo na câmera de segurança de Annie deve entrar em contato imediatamente com as autoridades. Desde então, a família dela fez vários apelos ao sequestrador de Annie para que a deixe voltar para casa, ou pelo menos forneça alguma prova de que ela não foi machucada. Eles disseram que pagarão o resgate exigido, mas até agora o autor do crime não fez novo contato. No momento, ainda não se sabe como o sequestrador conseguiu entrar na casa de Annie naquela hora da noite. Também não se sabe se as bilhetes de resgate recebidas são legítimas ou se o sequestrador pretende fazer novas exigências de resgate. Uma recompensa de $100 mil está sendo oferecida por informações que levem ao paradeiro de Annie, e qualquer pessoa que tenha essas informações deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Pima pelo telefone 52035146600. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou o Top 5 Unknowns e até o próximo!